Graça e paz. Amém. Deus abençoe a sua vida. Você que está nos acompanhando. Gálatas capítulo 5, versículo 7 a 8. Assim diz a palavra de Deus. Vocês estavam indo tão bem? Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? É claro que quem os convenceu não foi Deus que os chamou. Amém. Deus abençoe a sua palavra, você que ouviu estas palavras, você que está nos acompanhando, que o Senhor possa abençoar a sua vida. O Senhor na tarde de hoje, o Senhor neste vídeo, neste momento, Ele trouxe uma mensagem de força, de encorajamento para todos nós, porque em algum momento nós desistimos, em algum momento nós paramos, em algum momento nós abandonamos a obra de Deus, em algum momento nós dissemos que basta. Amado, veja o seu passado. Contemple o seu passado. Veja como é que você era antes. O zelo que tu tinhas na obra de Deus. Como antes servias a Deus. Como antes não conseguias ficar longe de Deus. Como antes não conseguias ficar um dia inteiro sem meditar. Não conseguias ficar um dia inteiro sem orar. Não conseguias faltar aos programas da igreja. Não. Você não conseguia. Você tinha tanto zelo na obra. Você tinha tanto zelo em servir a Deus. Será que ainda podemos encontrar o mesmo zelo agora? Será que ainda podemos encontrar a mesma força de vontade que antes tínhamos? Será? Por isso o Senhor veio para nos dizer neste momento, quem? Quem convenceu você, amado? Quem convenceu você? Quem impediu você? Que força é essa que o impediu de abandonar a obra de Deus? Que o impediu de deixar de seguir, deixar de servir, deixar de temer a Deus? Amado, esta força não vem de Deus. Do jeito que o apóstolo Paulo disse aos Gálatas, que com certeza quem os convenceu não é o Deus que vos chamou, porque o Deus que nos chamou, chamou-nos para a santidade, chamou-nos para servirmos, chamou-nos para temermos. Antes nós não conseguíamos fazer certas coisas que hoje fazemos com facilidade. Hoje nós pecamos com facilidade. O pecado tornou-se normal. Normalizamos o errado. Normalizamos o pecado. Fofocamos à vontade. Fornicamos à vontade. Roubamos à vontade. Mentimos à vontade. Amado, quem? Quem convenceu-nos a fazer essas práticas? Isso não vem de Deus. Isso não vem do Pai que nos chamou. E quantos de nós deixamos de obrar? Porque o pastor nos fez tropeçar. Porque o irmão fulano nos fez tropeçar. A irmã cicrana nos fez tropeçar. Amada, a obra não é do homem. A obra não é do pastor. Mas a obra de Deus que chamou você. A obra de Deus que te chamou. Quem te fez tropeçar foi o pastor, não foi Jesus. E por que nós deixamos de servir a Jesus? Por causa do tropeço de homens. Por que nós deixamos de adorar, deixamos de buscar, de seguir? Porque o homem nos fez tropeçar. Amado, volte. Volte a servir, volte a amar, volte a temer, volte a viver em santidade. Porque Jesus não o fez tropeçar. Jesus não magoou você. Jesus não feriu você. Jesus não apunhalou você. Jesus não traiu você. Foram os homens e não Jesus. Foram os homens e não Jesus. Amado, voltemos. Voltemos na obra. Voltemos no zelo. Voltemos no serviço de Deus. Deus quer que o sirvamos. Deus quer que permaneçamos constantes na sua obra e no seu serviço. Não é sobre o que nós fazíamos no passado.
Porque muitos ainda dizem, eu servi tanto a Deus no passado. Eu era um grande pregador, eu era um grande evangelista, eu era um grande músico. Eu fazia isso, eu fazia aquilo. Eu adorava, eu pregava. Amado, não é sobre o que fazíamos no passado. Tudo bem que Deus não se esquece do nosso sacrifício, Deus não se esquece das nossas obras, porque muitos apoiam-se nisso. Deus não se esquece do nosso sacrifício. Eu já fiz tanto, já obrei tanto, já orei tanto. Então Deus ainda vai se lembrar daquilo que eu fiz. Amado, o Senhor quer ver o teu posicionamento agora. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 6, versículo 10, que Deus não se esquece das obras que nós fizemos. Deus não se esquece do serviço que nós fizemos. Mas o Senhor quer nos ver constantes na sua obra, amado. Levíticos capítulo 6, versículo 12. A Bíblia diz que as chamas não se apagarão do altar. O fogo não se apagará do altar. Amado, quem apagou as chamas que acendiam em ti? Será que aquele fogo de servir a Deus ainda continua? Nós apagamos as chamas do amor de Deus no altar que são os nossos corações. Nós já não temos o amor na obra de Deus. Nós já não temos o mesmo zelo que antes tínhamos na obra de Deus. As chamas não se apagarão. Elas estarão acesas constantemente. O Senhor quer que os sirvamos constantemente. Apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no seu capítulo 15, versículo 58. 1 Coríntios 15, 58. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Não é sobre o que fizemos antes, mas é sobre a nossa constância. O que é que você faz agora? Antes serviste, ok. Eras um grande pregador, ok. Eras um grande intercessor, ok. O que é que você é agora? O Senhor quer que sejamos constantes. Constantes, firmes e abundantes na obra. Firmes e abundantes na obra. Com o mesmo zelo, com o mesmo amor, com a mesma firmeza que antes tínhamos. O que é que está nos enfraquecer? Problemas. Quem nos separará do amor de Deus? O quê? O que vai nos separar do amor de Deus? Problemas? Escassez? Lutas? Não. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada poderá fazer com que nós deixamos de servir a Deus. Nada pode nos aposentar na obra do Pai. Nada, amado, nada. Porque nós fomos chamados para servirmos. Você que estava aposentado, Jesus veio lhe levantar neste momento, dizendo que levante. Porque Ele quer você constante. Quer você constante na sua obra. Ouça o que a Bíblia diz. Aleluia. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Leia comigo a palavra de Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Assim diz a palavra de Deus. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vos começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém? O Senhor que começou consigo a boa obra, Ele vai aperfeiçoar até a vinda de Jesus. Então, com isso, nós podemos entender que a vontade de Deus não é que nós faremos no caminho. A vontade de Deus não é que nós cancelemos. A vontade de Deus não é que nós desistemos. A vontade de Deus não é que nos aposentemos, não. A Bíblia diz que aquele que começou conosco a boa obra,
Ele aperfeiçoará. Ele estará conosco até o fim. Até a vinda de Jesus. Na tarde de hoje, neste momento, você que estava fraco, compreenda que essa fraqueza não veio de Deus, porque a vontade de Deus é que você seja firme e constante na sua obra. A vontade de Deus é que você seja constante no seu serviço. E Ele aperfeiçoará. Ele aperfeiçoará. Ele estará com você até o dia de Cristo. Levante. Levantemos na obra do Eterno. O Eterno não nos fez tropeçar. O Eterno não nos fez nada de errado, não. Deus não falhou consigo. Não foi Deus, foram os homens. Não permita que os homens te afastem do amor de Deus. Não permita que os homens te afastem do teu propósito. Não permita que os homens façam com que você deixe de servir a Deus. Não. Foram os homens, não foi Deus. Foi o seu pai, foi o seu pastor, foi o seu irmão, não foi Deus. Levante. Servias bem. Eras um jovem, uma jovem temente a Deus. Hoje o pecado tornou fácil na sua vida. Tornou o seu estado normal. Levante. Jesus vai lhe dizer que não é Ele. Esta força não vem dele. Porque Ele chamou você para viver em santidade. Ele chamou você para obrar. Ele chamou você para temer. Ele chamou você para obedecer. Amém? Levante. Levante na obra de Deus. Não é sobre o passado, não. Porque muitos de nós buscamos nos apoiar no passado. Não. O seu relacionamento com Deus, a sua comunhão com Cristo, a sua vida com Jesus, a sua caminhada com Jesus não deve basear-se apenas nas coisas do passado. Mas é um relacionamento constante, presente. É sobre o que você faz hoje. É sobre o que você é hoje. É sobre como você se posiciona hoje. É sobre agora. É sobre o presente. Não viva nas lembranças do passado. Não viva nos serviços do passado. Mas procure viver o seu presente, temendo, servindo a Deus, obedecendo a Deus. Procure viver o seu presente na obediência, no serviço, na santidade, no temor a Deus. Levante, amado, porque essa força não vem de Deus. Você corria bem, você servia bem. Quem impediu você? Compreenda que esta força que impediu você não é uma força que vem de Deus. Amém? O Senhor quer que você levante, que você compreenda que a sua vontade é que nós permaneçamos constantes na sua obra. A sua vontade é que sirvamos constantes na sua obra. Que as chamas do seu amor em nós não se apaguem. De igual modo que Levítico diz que as chamas não se apagarão do altar. Que as chamas do amor de Deus, o zelo na obra de Deus, o temor de Deus, a santidade, a preocupação em buscar, conhecer a Deus, buscar temer a Deus, que não cesse em ti, que não cesse no seu interior, que não cesse no seu coração. Amém? Que continuemos na presença dele. Levante, porque esta força que lhe enfraqueceu não vem de Deus, não é a vontade de Deus. Que Deus abençoe a sua vida.